A graça e a paz, amém? Nós vamos estar podendo meditar um pouco a respeito da vontade de Deus para a nossa vida, como cristãos, como pessoas comprometidas com Ele na oração. E eu, estudando o capítulo do livro que o pastor Renan me passou, e ele traz uma introdução bastante interessante a respeito do tema. Ele fala a respeito de um grande centro de antenas ou de rádio, se assim podemos dizer, que fica situado no Novo México, na América do Norte, América Central, América do Norte. E esse centro, ele procura, através de antenas, captar sinais de rádio que são transmitidos do universo. E para vocês terem ideia, de vários anos que esse centro já existe, o que eles conseguiram captar de mensagens vinda do espaço é menor do que a energia que um grão de neve gasta para atingir o chão. Ou seja, eles não conseguiram quase nada, ou se assim podemos dizer, eles não conseguiram nada. Porém, é investido tamanho equipamento por esse desejo que o homem tem de ouvir uma mensagem, de ouvir uma voz que venha, digamos assim, do além, de descobrir o que está em outras galáxias. E, infelizmente, o homem tem investido e, posso dizer até mesmo, perdido tanto tempo atrás de coisas tão fúteis. Tanto tempo é investido, tanto dinheiro é investido a fim de ouvir coisas que não vão levar o homem a lugar nenhum, enquanto Deus, através da sua palavra, já disse tudo que nós precisamos saber e tem falado todos os dias ao nosso coração através da sua palavra. E muitas vezes os nossos ouvidos estão surdos ou como antenas estão desligadas para aquilo que o Senhor tem falado. E meus irmãos, estudando esse capítulo desse livro, eu pude perceber, ou talvez antes eu já tenha percebido, mas eu fui alertado novamente, o quanto eu sou negligente com a minha vida de oração. O quanto eu dedico pouquíssimo tempo à minha vida de oração. Eu tenho 26 anos de idade, pareço ser mais velho por causa da barba, mas talvez se eu for parar para pensar nesses 26 anos, quanto tempo eu gastei orando, talvez não chegue nem a, sei lá, um mês talvez. Pouquíssimo tempo. Mas talvez 15 dias, não sei, talvez não chegue. Porque muitas vezes nós estamos tão envolvidos, ou pensamos que a oração é algo assim, não sei, de significância menor do que outras atividades, que não dedicamos tempo, não valorizamos tanto esse tempo, e vemos ela como apenas uma atividade que deve ser feita, mas sem aquele compromisso, sem aquela dedicação, sem aquela, como é que eu posso dizer, vontade que nos leva a gastar horas e horas na presença do Senhor. E nós vamos entender nessa noite, através da palavra de Deus, a primeira verdade é que a oração ela é uma necessidade para a vida cristã. É algo que é preciso estar presente na nossa vida. Você já parou para pensar, se Jesus chegasse para você estivesse andando aí pela rua, na sua casa, sei lá, no seu quarto, no seu trabalho, e de repente Jesus chegasse para você e lhe desse uma ordem, o que você faria? Você cumpriria essa ordem. Você, imagina, Jesus aparecer pessoalmente a você, como ele apareceu a João lá na ilha de Pátimos, e dissesse: olha, Arauni,
eu tenho uma missão para você, eu quero de você algo. Com certeza, essa presença, essa visão faria com que Arauni se dedicasse, se envolvesse a ponto de cumprir essa missão. E meus irmãos, o Senhor, Ele está aparecendo nessa noite para nós através da sua palavra. Nós não precisamos, às vezes a gente fica esperando sinais maravilhosos, coisas estrambólicas, enquanto o Senhor já está falando conosco através da sua palavra. E eu queria que, através de alguns textos bíblicos, nós estivéssemos entendendo qual é a vontade de Deus e entendendo que orar é uma necessidade para a vida cristã. Alguém pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, verso de número 5. Outra pessoa pode abrir em Lucas 11, versículo 9. E outro pode abrir em Lucas 18, versículo 1. Quem encontrou Mateus 6, versículo 5? Meus irmãos, vocês conseguiram observar em 5 versículos quantas vezes a palavra oração ou orar ou orando se repetem? Pelo menos o verso 5, o verso 6, o verso 7 e o verso 9, eles são introduzidos com a mesma vontade expressa por Deus. Quando orardes, tu, porém, quando orardes, orando, portanto, vós orareis. Nós podemos entender que a vontade do Senhor para cada um de nós é que nós oremos mais. Oração não é uma necessidade impessoal, mas é algo que deve se tornar real na nossa vida diária. Deve ser algo que deve estar presente no nosso dia a dia como uma atividade. Lá, alguém pode abrir em Lucas 11 ao 9? Lucas 18, 1. Se a gente for parar para observar todas as vezes em que essa palavra é citada, nós vamos ter vários exemplos ou vários mandamentos do Senhor Jesus e do próprio Deus, ensinando-nos a orar, nos mostrando a necessidade de orar. E como em Lucas 11, 9, nós precisamos pedir, nós precisamos bater, nós precisamos ter essas vontades ou essas ações atendidas por meio da oração. A oração é o meio pelo qual Deus irá responder o seu povo. Deus irá falar com o seu povo ou responder ao seu povo, e nós também estaremos falando com Deus. Vamos para Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, nós vamos ver a maneira como nós devemos orar. O versículo 2 vai dizer: perseverai na oração. Em outras versões pode estar: dediquem-se na oração. A oração, ela deve se tornar uma atividade diária em nossa vida. Da mesma maneira como nós nos dedicamos a outras atividades. Talvez aos estudos, ao trabalho, ao cuidado de pessoas. A oração, ela deve ser algo em nossa vida que deva exigir de nós tempo, que deva exigir de nós atenção, dedicação, prioridade e às vezes até mesmo um sacrifício. Até mesmo você abrir mão ou sacrificar alguma coisa para se dedicar à oração. Como talvez você seria capaz de fazer por alguma outra atividade. Muitas vezes nós sacrificamos, por exemplo, uma noite de sono, uma tarde de descanso, para
assistir o jogo do Brasil ou ir à praia, passear. E muitas vezes é preciso que nós tenhamos essa consciência de que precisamos abrir mão de algumas coisas para nos dedicarmos à oração. Às vezes, uma horinha de sono durante a madrugada é uma renúncia, é um sacrifício, principalmente para quem gosta de dormir. Mas o Senhor quer de nós essa dedicação. Vá mais um pouquinho para frente no livro de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 17. É um versículo muito conhecido, que diz: orai sem cessar, ou orai continuamente. Isso nos leva a nossa mente a pensarmos na oração como algo que vai gerar relacionamento com Deus, que vai gerar mais intimidade com Deus. Eu gosto muito do exemplo de quando nós relacionamos a oração com um namoro. Quando você está apaixonado por uma pessoa, você quer conhecer essa pessoa, você quer falar com essa pessoa, você quer conversar com essa pessoa, e você vai conhecendo mais aquela pessoa, vai falando, vai ouvindo também. E meus irmãos, a maneira como nós conversamos com Deus, como nós estaremos mais perto de Deus, é através da oração e da sua palavra. Nós precisamos entender que a oração, ela é a maneira como nós iremos apresentar a Deus as nossas necessidades, como nós tornaremos esse relacionamento não só um monólogo onde nós estamos ouvindo Deus através da sua palavra, mas um diálogo onde Deus fala e nós também falamos com Deus. Ele é um Deus pessoal, é um Deus relacional que tem prazer em se relacionar com o seu povo. Lá no livro de Gênesis, o texto bíblico ele relata que no final do dia, todos os dias, o que é que acontecia? Deus, ele se relacionava com o homem, ele passeava no meio do jardim, ele conversava com o homem. Ele estava ali para ouvir talvez o relatório de Adão, e Adão dizer: Senhor, não consegui ainda achar nome para aquele bicho que tem uma juba grande. Não sei, ô Senhor, eu estou sentindo falta de alguma coisa. Antes de chegar a mulher. Mas havia esse relacionamento entre Deus e o homem. E Deus, ele quer isso para nós hoje. E isso é feito através da palavra, através da oração. E esse texto, orar sem cessar, orar continuamente, não significa que você vai sair por aí pelas ruas falando sozinho, orando sozinho, e o povo dizendo: oxi, esse doido está indo para onde? Mas é mais ou menos aquela ideia de você estar numa ligação e de repente aparecer outra ligação, você atende, mas depois você retorna para aquela ligação e você está ali sempre em contato com o Senhor. Nunca perde esse fio, essa conexão com Deus. Você vai ser atrapalhado várias vezes ao dia, é bem verdade, por outras atividades. Mas sempre que essas atividades param, você volta para a presença do Senhor, você volta para aquele pensamento que vai estar lhe levando a estar em contato com o Senhor. Martinho Lutero, comentando a respeito da oração, ele vai dizer que assim como a tarefa do alfaiate é fazer roupas e a do sapateiro é consertar ou fazer sapatos, assim é a oração para o cristão. Essa é a nossa atividade. Essa deve ser a nossa principal, talvez, característica. Pessoas que têm relacionamento com Deus através da oração. E isso nós devemos entender não só como
um mandamento divino ou um desejo que Deus deixa claro através da sua palavra, mas como uma oportunidade de estarmos mais perto de Deus, uma excelente oportunidade de estarmos mais perto de Deus. Assim como quando talvez, por exemplo, o nosso pastor ele está viajando, ele todo ano o conselho da nossa igreja ele dá uma semana para ele estar assim se dedicando inteiramente a escrever seu livro e está ali no momento a sós. Ele está em Solânia, numa fazenda lá, e está se dedicando especialmente ao seu livro, mas com certeza Sabrina deve estar em casa ansiosa por saber notícias dele. Ela está ansiosa por um telefonema, ela está ansiosa por saber como foi seu dia, o que é que você fez hoje, e como ele também está ansioso em saber sobre ela, sobre as meninas. Isso é o quê? Relacionamento, isso é intimidade. Assim deve ser o nosso relacionamento com Deus, a nossa oração, a nossa ligação para com Deus, em saber qual a vontade dEle, em dizer ao Senhor aquilo que nós estamos passando. É bem verdade que a oração ela não é algo assim que, como é que eu posso dizer, nós apenas adoramos a Deus ou declaramos verdades sobre Deus, mas é um momento onde nós declaramos verdades a respeito de nós, a respeito da nossa vida, a respeito das nossas necessidades, que por mais que o Senhor saiba das nossas necessidades, nós precisamos através da oração expressar cada uma delas, colocar a nossa fé, a nossa confiança em prática, a nossa dependência em Deus. E o melhor exemplo de oração, quem foi que deu? Quem foi que deixou? O próprio Jesus. São vários os momentos onde Jesus, no seu ministério terreno, ele sai do foco, ele sai um pouco do movimento das multidões e ele vai orar. Ele para da loucura, daquele movimento, daquela correria frenética, das pessoas lhe cercando, dos discípulos lhe questionando, dos fariseus querendo lhe condenar. E o Senhor, ele para em meio a toda essa correria, ele vai orar. Ele vai para o monte, ele cessa todo aquele barulho, ele consegue, ele tem a necessidade de estar na presença de Deus através da oração. E eu me pergunto, mas se o próprio Jesus, ele percebeu essa necessidade, ele sabia dessa necessidade de orar, ele sendo Deus e sendo 100% Deus, 100% homem, quanto mais nós precisamos ter essa consciência da importância da oração. Muitas vezes nós somos negligentes. Pare para pensar hoje no seu dia. Nós estamos quase chegando ao final do dia, faltam apenas 3 horas e 45 minutos. Quantas horas talvez alguém aqui tenha dedicado horas, mas quantos minutos você dedicou ao Senhor em oração? Quanto tempo você investiu na presença do Senhor em oração? Às vezes a gente gasta tempo com TV, com leitura de revistas, passa tempo sem fazer nada, pensando besteira, fazendo besteira, e até mesmo fazendo coisas que são importantes, são essenciais para a nossa vida. Mas nós precisamos ter a consciência da necessidade que temos de orar. Na vida do cristão que é verdadeiramente comprometido com Deus, a oração não é algo que deve ser feito ou não, algo opcional, mas é algo que deve ser característica de pessoas
que querem conhecer mais a Deus, que querem estar mais perto de Deus, que querem buscar mais ser parecidos com Jesus. Se você quiser ser parecido com Jesus, siga o exemplo que ele deixou na oração. Entenda que a oração é uma necessidade na vida do cristão. E uma coisa que talvez muitas vezes nos desanime é porque nós não sabemos orar. Muitas vezes nós não sabemos como chegar na presença de Deus, e isso é às vezes o argumento de muitos cristãos que são neófitos, que são recentes no Evangelho. Mas eu não sei orar, tal, não sei o quê. E algo que nos traz esperança é a segunda verdade que nós vamos estar vendo nessa noite, é que a oração é algo que deve ser aprendido. A oração é algo que deve ser aprendido. Mas aí você me pergunta, mas como assim a gente vai virar uma reza, algo que a gente vai ficar repetindo várias vezes? E a resposta é não. Do mesmo jeito que para eu aprender um instrumento, a tocar um instrumento, não basta apenas eu ouvir ou apenas eu escutar ou saber da teoria desse instrumento, eu preciso praticar. E a melhor maneira de você aprender a orar é você orando. Não existe outro caminho. Se você quer aprender outro idioma, a melhor maneira de você aprender esse idioma é você falando, você praticando. Do mesmo jeito é o idioma da oração. Nós só vamos aprender a orar quando nós começarmos a orar. Porém, meus irmãos, a nossa oração ela precisa ter conteúdo. A nossa oração ela precisa ter um norte, ela precisa ter, digamos assim, um roteiro a ser seguido. E esse roteiro ele vai ser dado através da palavra do Senhor. Nós vamos perceber que a oração ela está intimamente ligada com aquilo que nós aprendemos da palavra do Senhor. Porque nós só poderemos adorar o Senhor, nós só podemos adorar a Deus, reconhecer a sua grandeza se nós o conhecermos. E por onde é que nós conhecemos a Deus? Pela sua palavra. Nós só podemos falar dos feitos do Senhor se nós soubermos desses feitos. E por onde é que nós sabemos das grandezas do nosso Deus? Pela sua palavra. Mas não é simplesmente o fato de você ler o texto bíblico e depois orar. É o fato de você meditar. Você gastar tempo refletindo sobre aquilo que você leu. Porque muitas vezes nós lemos 10 capítulos da Bíblia em um momento e não paramos para meditar. E já dizia o autor, o puritano, se eu não me engano, John Owen, ele disse que era melhor que você tivesse lido um capítulo e meditado do que lido esses 10 sem refletir naquilo que você leu. Nós temos essa necessidade de parar para refletir sobre aquilo que nós lemos. E essa meditação ela vai ser a ponte, vai ser essencial para dar esse conteúdo à nossa oração. Para nós termos uma oração que será guiada pelo poder da palavra de Deus. Uma oração que vai nos levar a refletir sobre Deus, sobre a sua grandeza, sobre os seus atributos, sobre os seus feitos, sobre aquilo que Ele é e sobre aquilo que Ele faz em nossa vida. Nós só poderemos chegar a essa oração eficaz através da meditação na palavra do Senhor.
Nós vamos poder ver Davi, muitas vezes era isso que ele fazia. Davi, ele começava a sua oração usando muitas vezes a lei de Deus, aquilo que ele conhecia de Deus através da sua palavra, aquilo que ele meditava enquanto ele estava pastoreando as ovelhas no meio do campo. E ele refletindo através da grandeza de Deus, ele podia chegar na presença de Deus com conteúdo. Ele podia chegar na presença de Deus falando daquilo que ele conhecia de Deus, daquilo que Deus havia feito, daquilo que Deus estava fazendo, porque ele meditava na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não somente revela algo sobre Deus, mas ela revela também sobre nós, revela a nossa necessidade pela graça de Deus, revela a nossa necessidade pelo perdão de Deus, revela a nossa necessidade em dependermos de Deus, em confiarmos em Deus, em termos um lugar onde nossas súplicas, onde as nossas dores são colocadas aos pés do Senhor. Como o autor dos Hebreus vai dizer, nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia. Nós precisamos, através da oração, através da meditação, nos achegarmos confiadamente ao trono da graça de Deus, para que essa graça, esse favor do Senhor, essa misericórdia que se renova a cada manhã, seja derramada em nossos corações, seja derramada sobre nossa vida, para que tenhamos mais intimidade com Deus, para que tenhamos mais relacionamento com Deus através da oração. Precisamos entender que a oração, ela deve ser aprendida, e não somente através da palavra do Senhor, mas também orando com nossos irmãos. Mas aí como é que a gente vai chegar assim um para o outro e dizer: meu irmão, me ensina a orar? Na verdade não. Mas nós podemos aprender a orar com os nossos irmãos, porque pessoas que oram, elas vão nos fazer perceber perspectivas diferentes a respeito da oração. Tem pessoas que oram, mas declarando as grandezas de Deus, declarando a santidade de Deus, assim como Jesus nos ensinou na oração modelo. Já tem outras pessoas que vão tratar a oração como aquele lugar onde elas vão estar se derramando na presença do Senhor, e já outros vão estar orando por causas específicas, intercedendo por missões. Nós temos várias maneiras de aprender a orar com os nossos irmãos. E outra maneira também que nós podemos aprender a orar é lendo sobre a oração. É lendo sobre homens que dedicaram sua vida à oração. Não sei se você já ouviu falar de George Miller. Mas George Miller, ele era um homem que foi conhecido porque ele orava. E ele era responsável por um orfanato que tinha centenas de crianças. E eu não sei se eu estou confundindo a história, mas teve um dia em que não tinha nada para aquelas crianças comerem. Não tinha nada. E George Miller, ele foi lá e colocou o joelho no chão e foi orar e pedir a Deus que fizesse a provisão. Ele não sabia de onde viria aquele alimento, mas aconteceu que na mesma ocasião, um navio que estava atracado na cidade em que ele morava, quebrou o frigorífico do navio,
e aquele alimento todinho que estava naquele navio iria se perder por causa do frigorífico que estava com defeito. E eles procuraram lugares para distribuir aquele alimento para que não se perdesse. E meus irmãos, eles acharam justamente aquele orfanato. Acharam justamente aquele homem que há poucas horas atrás estava orando, pedindo que Deus fizesse a provisão do alimento para aquelas crianças. Outro autor, ele vai dizer que muitos dizem que isso é coincidência. Aconteceu, tipo eu orei e aconteceu coincidentemente. Mas ele diz que se é coincidência, essas coincidências acontecem mais quando ele ora do que quando ele não ora. Meus irmãos, oração é Deus responde às nossas necessidades através da oração. E nós precisamos aprender a orar com esses homens, com esses exemplos de homens piedosos que dedicaram a sua vida à oração. O pastor Renan já citou várias vezes que Dr. Shedd, ao ser entrevistado por 2 jovens aqui da nossa igreja, foi questionado: Dr. Shedd, se o senhor pudesse voltar atrás, começar tudo de novo, o que é que o senhor faria novamente? Ou como o senhor faria a sua vida? E ele respondeu: eu pecaria menos e eu oraria mais. Isso é como dizia, ou ainda diz Cleumir, que está nos Estados Unidos, isso é uma tapa na cara da gente. Você vê um homem de 83 anos, um homem que dedicou boa parte da sua vida ao estudo da palavra, à pregação do Evangelho, a que o Evangelho chegasse aqui ao nosso país, 50 anos já de ministério aqui no Brasil, e você pergunta para esse homem o que é que ele faria novamente, e ele dá uma resposta dessa. A gente vê o quanto esse homem ele é comprometido com Deus. A gente vê o quanto esse homem ele tem esse desejo de ser parecido com Jesus. Talvez a gente tivesse tantas outras coisas para responder e nunca respondêssemos: eu oraria mais e pecaria menos. Porque muitas vezes a oração, ou na maioria delas, a oração não é uma prioridade em nossa vida. Mas que possamos aprender com esses exemplos o quão importante deve ser a oração na vida do cristão. E a terceira razão pela qual nós devemos orar é pela certeza de ter as nossas orações respondidas. Você já teve alguma oração respondida? Você já teve resposta do Senhor? Eu já tive, acho que também já citei esse exemplo aqui, sendo incomodado por essa necessidade de orar, e eu disse: Senhor, meu dia é muito corrido, me acorde para orar de madrugada. O Senhor é o dono desse organismo todinho aqui. Se o Senhor tirar o sono, eu não vou dormir. Se o Senhor der sono, eu vou dormir. E vou dormir muito. E meus irmãos, eu sou daquela pessoa, puxei a minha mãe dorme até tomando banho. Meu pai uma vez disse que chegou no banheiro, ela estava embaixo do chuveiro, dormindo. E eu não tenho dificuldade de dormir. Quando eu estou cansado, durmo feito uma pedrinha e durmo a noite toda. Mas quando eu comecei a orar sobre isso, pedindo ao Senhor para me acordar, quando dava 3 horas da madrugada, eu acordava. Não estava com vontade de fazer xixi, não estava com fome, não tinha tido nenhum barulho, mas era o Senhor respondendo a minha oração. Era Deus provando a mim que eu posso orar e vou ter a minha oração respondida.
Muitas vezes não é da maneira que a gente quer, não é verdade? Mas, como diz aquela música de Cassiane, a gente não fica sem resposta. De alguma maneira Deus responde, e se Ele fica calado, Ele também está respondendo a nossa oração. Pois é. De alguma maneira Deus Ele está agindo, dando a resposta ao nosso coração. E meditando esses dias para esse texto, hoje de madrugada aconteceu isso novamente. Eu estava dormindo, acordei e me lembrei, eita, amanhã eu vou falar sobre oração. E já disse um pregador que a gente prega muito sobre aquilo que a gente precisa viver. E eu disse, glória a Deus, que o Senhor está me incomodando, ou está trazendo à minha mente a necessidade de eu dedicar mais tempo à oração. E eu acordei bem devagarzinho para não acordar a princesa que estava dormindo, a bela adormecida. E fui ao banheiro e voltei, peguei o celular e faltava 3 minutos para 3 horas. Eu fui para a sala e fiquei lá. Pouco tempo, mas meus irmãos, eu tive a necessidade do meu coração saciada por poucos minutos. A necessidade que eu tenho, que todo ser humano que tem esse desejo de conhecer mais a Deus, de se relacionar com Ele, e naquele pouco tempo que eu fiquei preocupado, pronto, se eu não estiver na cama, ela vai acordar sem saber, eu vou ter um medo aqui no escuro, pronto, aí eu vou dar um medo nela, vai ser aquela gritaria aqui dentro de casa, mas eu fiquei ali um pouco na presença do Senhor, refletindo sobre a grandeza do Senhor, refletindo, pedindo perdão pela minha negligência, de não dedicar tanto tempo à oração, e pude voltar para a minha cama e dormir, ter meu sono de volta. E eu também passei a orar de uma maneira, Senhor, se o Senhor quer que eu acorde de madrugada para orar, eu vou ter um problema, porque o meu descanso vai ser interrompido, não é verdade? Mas Senhor, que Tu possas estar renovando as minhas forças com esse tempo que eu vou estar na Tua presença. Eu sei que isso é mais importante, isso é mais precioso do que qualquer horinha de sono que eu vá ter. E eu sei que o Senhor também vai estar me dando ânimo, me dando força, me dando energia durante o dia para fazer as minhas atividades. Meus irmãos, nós precisamos orar com a certeza de que o Senhor, Ele está com os ouvidos atentos para a nossa oração. É aquela ideia de você falar para alguém que vai estar lhe ouvindo. Não com dúvidas, com questionamentos, com aquela incerteza, mas com aquela certeza de que Deus Ele está ouvindo a sua oração. Uma música tão linda que nós cantamos tão pouco, mas que cantava-se antigamente, é aquela que diz: Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro. Essa certeza que nós precisamos ter ao orarmos, que Deus Ele está ouvindo a nossa oração, Ele está presente, Ele está com os ouvidos atentos ao nosso clamor. É um Deus que se relaciona, é um Deus que está interessado em nos abençoar de acordo com a vontade dEle. E aí nós precisamos perceber que muitas vezes nossas orações não são atendidas, porque nós não estamos pedindo corretamente. Eu conheço gente cristão que pede para ganhar na Mega Sena. Aí você, mas para que você quer ganhar na Mega Sena? Aí você vê 100 motivos: ajudar o pai, mãe, irmão, pagar a conta, para dar um dízimo. Isso aí o dízimo é a principal para Deus dar, né? Se Deus me der, eu vou dar o dízimo. Mas aí você não vê
Não, eu quero ficar rico para mandar missionários para o campo, sustentar seminarista, para que o reino possa ser sustentado pela minha vida. Muitas vezes nossas orações não são respondidas porque as nossas motivações não estão certas. Nós não estamos pedindo para a glória de Deus, mas nós estamos pedindo para o nosso próprio ego, para suprir as nossas próprias necessidades, que muitas vezes são pura vaidade. E muitas vezes também nós não temos as nossas orações respondidas, ou são colocadas, digamos que numa lista de espera, porque existe algo dentro de nós que precisa ser resolvido antes que isso aconteça. Algo que muitas vezes atrapalha essa conexão com o Senhor. E todos nós sabemos que isso é aqueles pecadinhos que nós guardamos no nosso dia a dia, os pecados de estimação que a gente vai cultivando, que precisam ser colocados diante do Senhor, que precisam ser apresentados e deixados na presença do Senhor, para que o Senhor trabalhe na nossa vida, para que essa conexão seja restabelecida com o Senhor. Nós precisamos ter essa certeza de que nossas orações, elas são respondidas quando elas são feitas com a motivação correta. Quando elas estão visando a glória de Deus, quando elas estão buscando a expansão do reino de Deus, e não somente o nosso próprio benefício. A palavra do Senhor, é muito linda a história de Jó, que diz que Deus, ele mudou a sorte de Jó quando Jó estava fazendo o quê? Orando pelos amigos. Amigos, aqueles que estavam ali. Jó, confessa teu pecado. Jó, deixa de ser mentiroso, fala logo que tu fizeste errado. Enquanto Jó estava orando pelos seus amigos, Jó tinha milhares de motivos para orar por ele mesmo. Jó tinha perdido filhos, família, bens. Jó estava na miséria total. Sua saúde estava debilitada. Mas Jó estava orando pelos seus amigos. Talvez a nossa oração, ela precise sair um pouco de nós mesmos, do nosso umbigo, e precise enxergar que o reino de Deus, ele está ao nosso redor, que o nosso irmão precisa da nossa oração, que a nossa igreja precisa da nossa oração, que o nosso pastor precisa da nossa oração, que os nossos missionários precisam da nossa oração. E muitas vezes a gente gasta o pouco tempo que gastamos em pedir. Senhor, eu estou precisando. Senhor, me ajuda. Senhor. E o Senhor só ouvindo e talvez pensando, quando você pedir pelo outro, parar de pensar só em você mesmo, eu vou começar a responder suas orações. E meus irmãos, nós precisamos saber que, independente da resposta de Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se ele está respondendo de uma maneira que muitas vezes não é a nossa vontade, glória a Deus por isso, a vontade dele está se cumprindo em nossa vida. Ele tem o melhor para nós. A gente só consegue ver aquilo que está diante dos nossos olhos, mas como se dizia lá no seminário que eu estudei, seminarista sempre passando por necessidade financeira, sem saber de onde vinha a mensalidade, lá no Betel, onde Rubem estudou também, tinha essa conversa. Deus, ele sabe o fim desde o começo. Então, meu irmão, a gente não sabe agora, mas Deus, ele já sabe. Descanse no Senhor. A resposta dele para a sua vida talvez não seja o que você quer, mas é o melhor dele para nós. É o melhor do nosso Pai que cuida de nós, que sabe todas as nossas necessidades, que sabe onde o calo aperta, que disse para Paulo: Paulo, eu sei o espinho, mas minha graça é suficiente. A minha graça te basta. Paulo queria que Deus, ele
tirasse o espinho. Mas o que é que Deus fez? Ele não tirou o espinho. Paulo, um homem tão dedicado, tão impetuoso na pregação do Evangelho, Deus podia ter atendido a oração da maneira que Paulo queria. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Que nessa noite a gente possa sair daqui, desse lugar, disposto a orar mais. E eu não vou falar mais nada, porque se eu falar até 9 horas, não vou fazer o que o estudo nos propõe, que é orar. Nós não vamos estar colocando em prática ou praticando essa necessidade na nossa vida. Eu outra vez, meditando a respeito, como eu queria sentir, como eu quero sentir desejo de orar e de ler a palavra de Deus, pensando que isso é um alimento para o meu coração, para a minha alma, assim como eu sinto a necessidade de comer o alimento físico. Porque quando a gente está com fome, a gente para e não tem conversa. A barriga já incomoda e começa o estômago a roncar, e a gente come e se sente satisfeito. Mas essa necessidade física, e eu peço ao Senhor, Senhor, que o meu corpo, não só minha mente, mas que o meu corpo sinta necessidade de estar na Tua presença. Que assim como eu sinto necessidade de almoçar, de jantar, de tomar café da manhã, que eu possa sentir necessidade de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a qualquer hora, de estar na Tua presença, de ler a Tua palavra. Que ao ler eu possa ficar tão desejoso de voltar, que ao fazer as atividades rotineiras do dia, eu possa ficar com aquele negócio: eita, que horas eu tenho que terminar para eu me agarrar com a Bíblia novamente? Que horas eu vou ter um tempinho para estar na presença de Deus novamente? Gente, isso é o que satisfaz a nossa alma. Não há outra coisa. Não há prazer maior, não há prazer melhor do que estar na presença de Deus, de que se deleitar na presença do Senhor. E é nisso que a gente entende as palavras do salmista, quando ele diz que mais vale um dia na porta, ali onde a presença do Senhor está. Não era na porta da igreja ali, não. Mas era onde Deus estava, do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Isso é mais precioso, isso é mais valioso para nós. Essa é a vontade do Senhor para a nossa vida, que nos dediquemos na oração. Amém?